nosso dia a dia, o tema da morte funciona muitas vezes como uma espécie de tabu. É um assunto desconfortável e que provoca muito medo em várias pessoas. Teve um sociólogo polonês chamado Bauman que diz uma coisa muito interessante sobre isso nesse livro aqui, chamado Medo Líquido. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês. Somente nós, seres humanos, temos consciência da inevitabilidade da morte, e assim também enfrentamos a apavorante tarefa de sobreviver à aquisição desse conhecimento. O homem, por conta do medo, acaba muitas vezes tentando negar, tentando reprimir esse sentimento. Sempre queremos ter uma sensação de segurança e, consequentemente, gostamos de pensar que a morte ainda vai demorar muito para chegar. Só que, curiosamente, na literatura acontece o inverso. O tema da morte é um dos mais abordados, um dos mais trabalhados, sem a menor dúvida. O que não faltam são romances, novelas, contos ou poemas sobre isso. Um bom exemplo, talvez um dos melhores exemplos, inclusive, seja uma novela russa publicada em 1886 pelo Tolstói, conhecida como A Morte de Ivan Ilitch. Para muita gente, essa não é uma história qualquer, mas sim uma das grandes novelas da literatura, principalmente, acredito eu, por conta do impacto que ela pode provocar no leitor. Iniciamos a leitura com a notícia da morte do Ivan Ilitch e também com a reação dos seus antigos colegas de trabalho. Logo de cara já presenciamos um aspecto muito presente no livro todo, que no caso é a questão da hipocrisia e também a questão da falsidade. Por fora, os amigos tentam mostrar o luto, a tristeza com a morte do Ivan, só que por dentro eles ficavam pensando o tempo todo nos benefícios que teriam com essa situação. Além disso, surgia também um certo sentimento de alívio naquela velha história, do ainda bem que a morte chegou para ele e não para mim. O velório também é recheado de momentos de falsidade, onde alguns amigos e também alguns familiares tentam mostrar um sentimento de tristeza que é um tanto quanto exagerado. No capítulo seguinte, começamos a conhecer de fato a história do Ivan Ilitch, que vai desde a infância, com a sua família e com seus irmãos. O Ivan era um homem inteligente, bastante educado, que as pessoas gostavam de ter por perto. Ele se formou em Direito e logo no início da carreira conseguiu um posto como secretário particular e também como emissário do governador. Uma característica interessante que ele até gostava de fazer era se comportar de igual para igual com os outros, sem se preocupar muito com hierarquias. Ainda jovem, enquanto circulava pelos grupos da alta sociedade, ele acaba conhecendo aquela que se tornaria sua esposa, uma mulher chamada Praskovia. Até então estava tudo certo, ele estava sempre em companhia de pessoas que gostava, ele tinha um bom emprego e ganhava também um bom salário, principalmente quando foi promovido a promotor público. Só que pouco a pouco as coisas foram saindo dessa perfeição toda e a vida foi perdendo seu brilho. O casamento acabou se tornando uma situação muito complicada, principalmente porque a Praskovia era muito ciumenta e o Ivan tentava se isolar do mundo completamente através do trabalho. Ao longo do tempo, o Ivan também começou a sofrer muito por sempre ficar insatisfeito com as coisas, principalmente com o fato de que a sua vida não era mais tão maravilhosa assim. Ele ficava indignado, por exemplo, se o seu colega de trabalho ganhasse mais, se a sua casa tivesse um pouquinho desarrumada, ou se a sua esposa ou seus filhos ficassem reclamando de alguma coisa. Quando ele começa a ficar doente por conta de uma determinada situação, o Ivan percebe toda a hipocrisia em que ele estava envolvido. É a partir desse momento que o protagonista começa a enxergar o mundo de outra forma, começa a ver as coisas com outros olhos, principalmente as suas atitudes e também as atitudes das pessoas que estão ao seu redor. Além disso, o Ivan começa a questionar o seu próprio passado e também como a sua vida seguiu rigorosamente os padrões da sociedade. Para mim, esse livro critica muito aquilo de sempre fazer o que é conveniente, de fazer o que é apropriado diante dos olhos dos outros. O Ivan seguiu à risca o que se esperava de todas as pessoas, ou seja, ele estudou, ele conseguiu um emprego, ele passou a vida inteira nessa mesma profissão, ele casou, ele teve filhos, ele tentou conseguir mais dinheiro, ele comprou uma casa e por aí vai. Isso quer dizer que ele não fez realmente as coisas que tinha vontade de fazer, ele simplesmente seguiu o padrão, nunca teve uma atitude mais ousada, nunca arriscou demais. É interessante como essa novela nos mostra como muitas vezes apenas no fim da vida que as pessoas param para pensar se a sua existência foi satisfatória ou não. Outro elemento importante desse livro, talvez o mais óbvio dele, é o medo do homem diante do incerto, diante da finitude da vida. O Ivan, enquanto estava doente, nota como as pessoas negam a morte o tempo todo. Elas sempre fingem que está tudo bem, que tudo vai dar certo. Quando estamos com a saúde boa, sem nenhum grande problema, é como se a morte estivesse absurdamente distante. Só que quando temos uma doença mais séria, por exemplo, é aí que surge a oportunidade de perceber como a vida é curta.
O Ivan Ilitch é uma perfeita representação disso, dessa situação, e talvez por isso que essa novela seja tão aclamada. Através de um personagem da ficção, o Tolstói nos dá a possibilidade de perceber o que o próprio Ivan Ilitch percebeu ao adoecer. Ou seja, de que a nossa existência é muito rápida e de que viver apenas seguindo as regras estabelecidas não é necessariamente um caminho para a felicidade. Para finalizar, eu quero ler um trecho que, ao meu ver, resume muito bem essa obra do Tolstói, que no caso é um trecho de um livro chamado A Negação da Morte, escrito por um antropólogo norte-americano chamado Ernest Becker. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente. A ironia da condição do homem está em que a mais profunda necessidade é livrar-se da angústia da morte e do aniquilamento, mas é a própria vida que a desperta, e por isso temos que nos recusar a ser plenamente vivos. Enfim, A Morte de Ivan Ilitch é um trabalho que vale a pena ler ao menos uma vez na vida, uma novela que consegue nos colocar para pensar sobre a forma como utilizamos o nosso tempo. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha de hoje, e lembrando que todo domingo às 18 horas tem resenha nova aqui no canal, então fica de olho que domingo à noite tem vídeo novo no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma forma, agora existem duas maneiras de fazer isso. A primeira forma é contribuindo com Leia para Viver através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente. Ou seja, você contribui com um pequeno valor mensal de 2, 5 ou 10 reais e além de ajudar o canal também recebe algumas recompensas. O link está aqui no inicinho da descrição com todos os detalhes, depois dá uma passadinha lá para conferir. A outra forma é comprando através dos links da Amazon, que eu deixo aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, que no caso é A Morte de Ivan Ilitch. E também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu essa novela, A Morte de Ivan Ilitch, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!